Minutos, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a investigação que envolve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou novos desdobramentos. Troca de mensagens mostra que Vorcaro comemorou uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira à PEC da autonomia financeira do Banco Central. Proposta, que ficou conhecida como emenda Master por beneficiar o banco, acabou não avançando no Congresso. Vorcaro foi preso na manhã de ontem, também foram presos o cunhado dele, Fabiano Zettel, e outros 2 colaboradores ligados ao empresário. Segundo a Polícia Federal, um desses colaboradores, que recebia cerca de R$1 milhão por mês e atuava quase como um capanga de Vorcaro, se suicidou dentro da cela após a prisão. Eduardo Costa, esse caso está tomando realmente contornos estranhos e se alguém tinha dúvida que o crime organizado está entranhado em meio a algumas pessoas ali da elite financeira e política do país, acho que agora não dá para ter dúvida mais, né? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, o fato de a gente ser jornalista há algumas décadas nos obriga a sofrer calado com muitas informações que a gente tem o tempo todo. Quer dizer, eu nunca duvidei que por exemplo, esses líderes partidários, igual esse Ciro Nogueira, esses caras têm ações de gangster, sabe? É um negócio assim, fora de todas as perspectivas do que eles são capazes de fazer. A gente escuta todo dia, sabe? Esse Rueda que está comandando a União Brasil, por exemplo, é tão fraco que ele derrubou, como é que chama aquele lá? Chefe lá, Marcelo? O cara ficou 20 anos lá e derrubou o chefe dele, o cara que o criou. Depois teve um negócio de incêndio também na casa de um do outro. Confusão, os caras não são desse mundo, não. Só que esse escândalo supera tudo que a gente já podia imaginar. Eu estava anotando, eu até anotei aqui, ó. Ele está arrastando com ele Supremo, Banco Central, deputados de esquerda, deputados de governo, de direita. Arrumou um cara aposentado da Polícia Federal. Ele está envolvendo a polícia, a Procuradoria-Geral da República. O André bateu forte no fato de o PGR, né, o Procurador-Geral da República, não ter opinado em tempo hábil sobre a prisão ou não. Agora, eu ouso até achar que é porque descobriram já também nessas intercepções telefônicas, né, na análise do telefone, que ele tinha arranjado um jeito de entrar no sistema da PGR, rapaz, e ver o que tinha contra ele. É um negócio assim absolutamente inacreditável. Agora, sabes que além de mandar quebrar os dentes de um jornalista que era contra ele, que ele conversava lá sobre pagamentos de propina para jornalistas de um site chamado DCM, Diário do Centro do Mundo. E detalhe, ele, na conversa lá, né, ele fala, o cara falou, esse quer, oferece 50, né, o cara quer 100. Aí deu uma notícia contra ele e falou assim, vou botar esse DCM no inquérito da fake news. Peraí, Vorcaro o telefone dele, vou botar esse DCM no inquérito da fake news. Aí eu ouço a jornalista Malu Gaspar falar e eu concordo com ela muito. Ela fala o seguinte, peraí, mas esse não é o inquérito aberto há 7 anos pelo Alexandre de Moraes? Que tomou conta do processo, não houve sorteio, ele assumiu o processo e ele vai botando um monte de gente lá dentro. Aí o Vorcaro fala como se ele pudesse ligar assim, Alexandre, põe esse cara aí no inquérito. E o Alexandre obedecesse. Bom, isso combinado com o que a própria Malu descobriu dos 129 milhões de contratos com a mulher do Alexandre, leva a pensar o quê, Júnior? Então, gente. Nós sabemos como isso está. A gente não tem ideia de como começou. E a gente tem menos ideia ainda de onde vai parar. Mas que é um negócio que exige um repensar da República, viu? Ô Marcelo da Fonseca, os contornos são estranhos, assim, os tentáculos são inúmeros, e no meio dessa história toda, uma morte dentro da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte, que eu
posso chamar de estranha, no mínimo. Bom dia para você. É muito estarrecedora, né, Júnior? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu fico impressionado, né, a audácia de todo o esquema quando a gente vai entender. O Eduardo citou aí alguns portais, né? Pelo que a gente conseguiu entender da decisão do André Mendonça, o esquema era mais ou menos o seguinte: o Vorcaro pagava para alguns portais divulgarem informações que eram do interesse dele, algumas vazamento de notícia da própria PF, e aí ele usava essa informação no portal para dizer que a informação tinha vazado antes. Pagava influências, e aí, né, Marcelo? como que essa informação chegava no portal? Ele conseguia acessar, né, conseguia com os hackers informações dentro da própria Polícia Federal, dos órgãos de controle, do Ministério Público, até da Interpol, né? Parece que ele tinha esse acesso, e aí ele conseguia usar isso para depois se defender. É realmente estarrecedor. O que mais que falta para a gente abrir uma CPI que vai apurar, que vai escancarar para o país quem são os envolvidos, que vai obrigar esses envolvidos a falarem publicamente no Congresso? O que mais que falta para o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, abrir uma CPI para investigar o caso Master? Não dá para ficar tentando investigar o caso Master em uma CPI do crime organizado, por meio de tabela. É preciso uma CPI com deputados e senadores sérios que não estão na lista dos envolvidos, né? Vai ser talvez até difícil achar aí alguns parlamentares que não estão, mas é preciso uma resposta urgente. Passou da hora do Alcolumbre, do Hugo Mota, presidente da Câmara, abrirem essa CPI para o Brasil entender o que está acontecendo. A gente não sabe se vai dar impeachment, o que vai acontecer, mas o Vorcaro tem que ser chamado para depor, o Zetel tem que ser chamado para depor, as pessoas envolvidas, o Ciro Nogueira tem que ser chamado para depor também, para explicar essas relações. Não dá para ficar mais tudo debaixo do pano igual a gente está vendo. E aí nessa CPI a gente não pode ter o Supremo fazendo a covardia que eles fazem, como o Gilmar Mendes fez uma covardia na semana passada, impedindo a quebra de sigilo das empresas do Dias Toffoli. Ele conseguiu recuperar o inquérito que estava arquivado para dar uma decisão impedindo que o país tenha um mínimo de transparência sobre a relação de um ministro do Supremo com um empresário que agora a gente está vendo é um bandido, né? Um criminoso muito grave. Então é preciso dessa CPI e é preciso que o Supremo pare de tentar barrar. A gente viu que o Toffoli fez um trabalho muito escancarado para não deixar que o caso Master avançasse, né? Depois que o Toffoli saiu, agora o André Mendonça, a gente vê que a PF está avançando. Então é preciso deixar que as apurações continuem. A gente vê nessas mensagens do celular do Vorcaro, inclusive o Eduardo citou aí a relação do Alexandre Moraes. O Vorcaro marcou alguns encontros na casa do Moraes, né? Ligações de vídeo, recebeu o Moraes, falou com a então namorada dele que estava conversando com o Alexandre Moraes. Quais são os temas dessa conversa? A gente precisa saber e rápido. Bortoleto, queria te ouvir também sobre essa história toda. Parece que a gente está numa série, né? Numa série da Netflix, e cada de um episódio tem uma pivotada diferente. Enfim, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, os amigos da bancada e todos os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que agora nós temos contornos diferentes nessa investigação, nesse caso. A gente que estava tratando aqui talvez do maior crime financeiro que o Brasil já teve, nós estamos diante de algo digno de Netflix. Mas não vamos deixar essa minha frase aqui cair na banalização. É extremamente grave o que está acontecendo, pessoal. Faço das palavras aqui do Marcelo as minhas. É um desenrolar que envolve tanta gente e a gente vê a podridão do ser humano em todas as manchetes sobre esse assunto. A gente tem que entender que, nesse caso específico da Polícia Federal, as imagens têm que esclarecer muito, porque se não esclarecer, até o diretor da Polícia Federal está em xeque. Porque como é que alguém guardado pela Polícia Federal consegue se suicidar? Com uma camisa, né, Bortoleto? Eu não estou nem dizendo o óbvio que você também aí, que é o nosso ouvinte, está imaginando como é que um cara sozinho consegue se suicidar com uma camisa. Agora, mesmo que ele consiga, como que ele consegue fazer isso guardado pela Polícia Federal? Que ele estava ali guardado para dar continuidade a uma investigação. Ele era peça-chave vivo. Ele está morto. É isso que a gente tem que deixar claro. Agora, um ponto que é importantíssimo da gente lembrar. Semanas atrás, enquanto esse processo estava na mão do ministro Dias Toffoli, a gente nunca imaginava ver tanta coisa como estamos vendo e sendo esclarecido sob a condução do ministro André Mendonça. Parabéns ao ministro André Mendonça. Oremos pela sua vida e por todos os que estão verdadeiramente interessados em apurar isso que vai mudar
o quadro do Brasil. Pode escrever isso que eu estou te falando. Ao final dessa apuração, teremos um antes e um depois de Banco Master, porque não é o banco em si, é toda a República envolvida em algo estarrecedor. E o que mais deixa a gente envergonhado, que começou tudo aqui em Belo Horizonte. Bom dia, Rita. Bom dia. Olha, Júnior, quando a gente começa a entender, a moda hoje é maratonar séries, né? Aí você vai lá, você vai escolher uma série, você quer um drama, corrupção, qualquer coisa. Eu nunca vi nada igual. Nós estamos no Brasil Flix. É um streaming de terror. A sensação, como o Bortolito acabou de falar, é que nós temos que reformar a sociedade brasileira. Porque quando a gente pega o Banco Master, é como se o Vorcaro fizesse a leitura de como que o sistema funciona. E ele, de forma meticulosa, ele entranhou em cada engrenagem do sistema. Então, ele envolveu as instituições, ele envolveu pela primeira vez na história, ele se financiou, o crime organizado se financiou no sistema financeiro, com o dinheiro do pequeno e do médio poupador. Isso é inédito. Então, a forma que ele se financiava e que era de conhecimento de todos, é pagar juros acima do mercado. E ele fez isso durante muito tempo, sem que ninguém percebesse que alguma coisa estava errada. Ele chegou a utilizar quase que metade do Fundo Garantidor de Crédito para financiar a sua máfia. É um capo. E aí ele entra com todos os ingredientes, comprando a mídia, comprando funcionários públicos das instituições, aquelas que existem para nos proteger, né? Tanto na forma jurídica, né? Ele entra no STF, ele entra no Congresso, ele entra na polícia, ele entra no Banco Central, ele paga propina para servidor do Banco Central da área de fiscalização, que passam a ser consultores dele. Então, quando a gente lembra de crime organizado no Brasil, a gente lembra lembrava de escola de samba, de droga. Imagina, desse horror que é PCC, que é Comando Vermelho. E agora entra o Banco Master, mostrando a sofisticação do crime organizado em todo o tecido social. Porque ele fez a leitura de quem que ele deveria comprar e como ele deveria comprar para permanecer imune e paparicado, andando de jato, namorando modelos e entrando nas mais altas rodas e comprando empresas em todos os setores. Então, essa é a desmoralização da sociedade brasileira e principalmente das instituições que deveriam proteger essa sociedade. Preciso falar mais duas coisas aqui. Uma, eu tô doidaço para ver a hora que vai chegar pra gente imagens da casa de praia. Do que acontecia na casa de praia. Porque aí, amigo, vai ser Epstein brasileiro. Outra coisa, Júnior. Você já Eu queria as imagens da Polícia Federal também. Hein? Eu queria as imagens da Polícia Federal. Da superintendência daqui, né? Você fala da cela? No momento, Eu já estou, inclusive, desde ontem tentando falar com um delegado. Eu tô achando estranho ninguém ter divulgado até agora. Um delegado amigo meu, que é aposentado lá, e para pedir exatamente isso. A polícia, em nota, já disse que vai remeter para o ministro as imagens, o que é bom. Para esclarecer, né? E posso falar uma coisa? No colo do superintendente. Ele tinha que ter sido guardado no colo do superintendente. E eu sou do lado. fã da Polícia Federal, tão grato a ela pelo que ela tem feito nos últimos 20 anos nesse país, que eu vou dar a ela o benefício da dúvida. Mas outra coisa que eu preciso falar. Ô, Júlio, você me escutou falar isso aqui muito na rádio. Filho não aprende com discurso. Filho aprende com exemplo. Há 10 anos eu escuto isso, Du. Eu falo. Ô, Júnior, esse Vorcaro, eu não conheço o pai, mas ele aprendeu em casa. Sabe por quê? Todo santo dia, depois que esse escândalo, alguém faz pra mim assim, ó, o pai dele não paga ninguém, tem uma fama horrorosa do pai dele, né? Ele pensa que o fato de ter construído uma igreja ali em frente ao BH Shopping, dizem que gastou 20 milhões, vai garantir um lugar no céu, mas diz que a fama do homem é horrorosa. E ele me dá direito de falar isso? Duvidar da
da paternidade do Vorcaro escandaloso. Por quê? Júnior, depois da decretação do... Como é que fala o fechamento de banco, Marcelo? Liquidação? Depois da liquidação do Banco Master, a polícia já encontrou, a justiça encontrou 2 bilhões na conta do Henrique Vorcaro, pai do Daniel. Então, é de berço, viu? Edu, mas foi tudo tão escancarado, né? A Rita até falou das tentativas do contra o mercado financeiro. O Ciro Nogueira apresentou uma proposta de lei para aumentar de 250 mil para 1 milhão né, o valor que o Fundo de Garantidor de Crédito deveria ressarcir em caso de liquidação de um banco. Então, eu preciso chamar o jornalismo. É um esquema escancarado mesmo. Só 10 segundos. 10 segundos que eu preciso chamar o Sabe por que não conseguiu, Marcelo? Porque era contra os bancos. E a bancada dos bancos é mais forte. Se fosse cofre público, tinha conseguido. Tinha passado. Acalme o coração de parentes e amigos, e que o Banco Central, Júnior, que assim como a Polícia Federal tem merecido o nosso respeito, se explique, sabe? Não apenas o Galípolo, que começou essas investigações em janeiro, mas o Campos Neto. E Campos Neto, o governo Lula está querendo se desgarrar e vai botar tudo nas suas costas. Aí como é que isso tudo aconteceu sem o Banco Central descobrir, perceber e dar o grito e tomar providência? Pessoal, 8h59, ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto.